Reviravolta no caso John Kennedy, o atacante a princípio continua no Fluminense. Vamos trazer também outros detalhes sobre a proposta do Bahia pelo Iago Felipe e ainda a preocupação de grande parte da torcida com a falta de peças de reposição. A gente lembra que a temporada é muito longa. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista e peço para você que não é inscrito ainda para fazer a sua inscrição no nosso canal. Aproveite e faça também a inscrição no nosso canal no Instagram e no Facebook. E quero pedir para você, que é nosso companheiro, que está sempre aqui assistindo nossos vídeos, é assíduo no canal Ligados no Flu, para você, se você puder, fazer uma colaboração, contribuir com o nosso canal. A gente vem aqui todos os dias, com muito carinho, com muita dedicação, trazer informações para vocês, manter vocês atualizados sobre as notícias do Fluminense, mas se você puder, se você gostar do nosso canal, se puder fazer uma contribuição, nossa chave Pix está bem aí embaixo, então eu vou ficar muito agradecido se você puder dar uma colaboração e também pode também se tornar membro ou deixar um valeu demais aí no nosso vídeo. Valeu demais é esse coração que tem logo debaixo do vídeo aí, você também pode fazer uma contribuição dessa forma. Se você também puder apenas deixar o seu like ou deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com outros amigos, também já me ajuda demais. Muito obrigado. Bora lá falar então sobre o Fluminense. Antes, estou esquecendo dos abraços. O abraço para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos assiste. Então, um abraço especial para o Domingos Santos, de Portal, no Pará. O Luiz Fernando, de Duque de Caxias, está sempre presente aqui. Obrigado, Luiz. O José Carlos, de Ubá, Cidade Carinho, na zona da Mata Mineira. O Ribamar Martins, em Caxias do Maranhão. O Cícero Lopes, também sempre presente aqui no nosso canal, de São João de Meriti. O Vicente Conceição, de Eldorado dos Carajás, no Pará, deixou lá no comentário: poxa, você não fala o meu nome. Pronto, Vicente. Um grande abraço para você, obrigado pela sua presença aqui no canal Ligados no Flu. Um abraço para o torcida tricolor de Eldorado dos Carajás, no Pará. E um abraço também para o Vitor Muniz, de Remanso, na Bahia, terra do Zé das Redes, que também está sempre presente aqui no canal Ligados no Flu. Vamos falar então sobre a situação envolvendo o John Kennedy. Parece que a ida do John Kennedy para os Estados Unidos melou. Parece que o negócio não vai ser concretizado, pelo menos é o que informa o jornalista Tom Borghetti. É o mesmo que trouxe a informação de que o Calegari estava a caminho do Los Angeles Galaxy. Ele agora traz a notícia de que o Fluminense e o Chicago Fire não chegaram a um acordo. A proposta era de 15 milhões e 600 mil reais pelo John Kennedy. O Fluminense tem 60% do atleta. Mas desses 60%, o Fluminense teria que dar 10% como taxa de vitrine para a Ferroviária e outros 10% para o agente do jogador. Ou seja, desse valor total, o Fluminense ia ficar com apenas 40%, como eu trouxe aqui essa informação na última sexta-feira. Então, ao que tudo indica, de acordo com o Tom Borghetti, os clubes não chegaram a um acordo sobre a venda, a negociação do John Kennedy e, a princípio, se não chegar nenhuma outra proposta, o John Kennedy retorna para o Fluminense ao fim do Campeonato Paulista. A primeira fase do Paulistão termina no dia 5 de março, o contrato dele vai até o dia 31 de março, mas como a Ferroviária não vai ter nenhuma competição para disputar, né, nesse resto do mês de março, é bem provável que haja um acordo entre as equipes para que o John Kennedy possa regressar ao Fluminense. Lembrando que na semana em que acaba o Campeonato Paulista, né, no final de semana que acaba o Campeonato Paulista, durante a semana seguinte nós teremos um Fla-Flu na última rodada da Taça Guanabara e ainda no final de semana o primeiro jogo da semifinal do campeonato estadual. Então, a princípio, o John Kennedy fica, para a alegria da maioria da torcida. Uma pesquisa, inclusive, feita, se eu não me engano, no ge.com, mostra que a grande maioria dos torcedores do Fluminense não queriam a saída do John Kennedy. Então, a princípio, se não chegar nenhuma proposta nova, o John Kennedy permanece no Fluminense. Novas informações agora sobre a proposta que o Fluminense recebeu
do Bahia pelo Iago Felipe, o meia Iago Felipe, que joga de meia, joga de volante, joga de lateral, enfim, o Iago já jogou em várias posições ali na equipe do Fluminense. Acho que ele só não jogou de zagueiro e goleiro, porque já jogou em várias posições, já jogou inclusive de atacante de lado de campo, já jogou em várias funções. Então o Bahia fez essa proposta, a gente não sabe exatamente o valor que o Bahia propôs pela aquisição do Iago Felipe, mas segundo o Marcelo Neves do Globo, o salário oferecido ao Iago Felipe teria balançado com o jogador. 500 mil reais. 500 mil reais de salário por mês pelo Iago Felipe. E isso teria, claro, balançado com o jogador. E aí, dificilmente o Iago vai ficar no Fluminense. O César Luiz Merlo, que é jornalista, ele que trouxe em primeira mão a notícia de que o Bahia estava contratando o Iago Felipe e inclusive cravou a informação de que a negociação já estaria inclusive fechada. Já o jornal Extra divulgou a notícia de que o Fluminense teria feito uma contraproposta ao Bahia e que estaria aguardando o retorno da direção do time baiano, que tem acordo com o Grupo City. O Bahia já levou vários jogadores do Fluminense para essa temporada, o Marcos Felipe está lá por empréstimo, o David Duarte está lá por empréstimo, contratou o Gabriel Teixeira em definitivo, tem também o Danielzinho, que já saiu há mais tempo, e agora está levando o Iago Felipe. O Bahia está montando ali uma sucursal do Fluminense, uma filial do Fluminense, tricolor também, né? Então tá montando ali uma filial do Fluminense. O Iago, que fez 159 jogos com a camisa do Fluminense, chegou em 2020 e marcou 9 gols. Alguns desses gols muito importantes, como por exemplo os gols da vitória sobre o Palmeiras de virada no Maracanã no Brasileiro de 2021. Marcou também o gol da vitória no Fla-Flu de 2020, aquele jogo em que o Felipe Luiz, se eu não me engano, dá um passe errado para o meio da área, o Iago aparece no meio dos zagueiros, dá só um toque na bola, desvio do goleiro, faz o gol da vitória no Fla-Flu. O Fluminense tinha muito tempo que não conseguia vencer o Flamengo e venceu naquele jogo. O Iago também marcou gol na vitória sobre o River Plate da Argentina, lá no Monumental de Núñez, por 3-1, marcou o terceiro gol. O Iago é aquele jogador que ele, ao longo desse tempo que ele ficou no Fluminense, ele alternou bons e maus momentos. Talvez mais maus momentos do que bons momentos. Porém, eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco, eu vejo com muita preocupação essa debandada de opções no elenco do Fluminense. Vou voltar a dizer uma coisa que eu disse no meu vídeo anterior, quando eu informei sobre a negociação envolvendo o Iago. Não que o Iago seja um jogador indispensável, mas diante das poucas opções que o Fluminense tem no elenco, ele era um jogador útil. É um jogador que às vezes irrita? É um jogador que muitas vezes erra muitos passes? É um jogador que não se encaixa no perfil de esquema do Fernando Diniz? Concordo perfeitamente. Ok. Mas o Fluminense vai trazer reposição? Não. Esse é o problema. Quem vai entrar? Se o Fluminense estiver perdendo um jogo, quem vai entrar? Vai entrar o Giovani? Ele está pronto para mudar um jogo? O Iago também não estava, mas o Iago já entregou muito, e a gente sabe, né? Se entrar o Arthur, ele vai conseguir dar conta do recado? Quem vai... Então a questão, gente, não é o Iago, a questão é que a cada vez o Fluminense perde mais opções no seu elenco e eu vou falar sobre isso a partir de agora. Bom, nos últimos dias nós vimos o Fluminense perder alguns jogadores que já foram titulares absolutos do time. Aliás, desde o início do ano o Fluminense vem perdendo jogadores que já foram titulares dessa equipe. Marcos Felipe foi titular absoluto durante muito tempo até a chegada do Fábio. Marcos Felipe foi emprestado para o Bahia. Caio Paulista também foi titular durante boa parte da temporada 2022. Na temporada 2021, antes dele se contundir e antes do Fluminense comprar o passe dele em definitivo, ele também era titular, a torcida estava adorando as atuações do Caio Paulista. Se lembram disso? Na Libertadores, aquela primeira fase ali da Libertadores, que o Caio Paulista foi muito bem? Pois é. Agora, o Fluminense perde de uma só vez, provavelmente vai perder, né, o que tudo indica, o Calegari e o Iago Felipe, dois jogadores que também já foram titulares. Só aí são 4 atletas que hoje não seriam titulares, mas já foram titulares do Fluminense. E são opções dentro do elenco.
Com a saída desses atletas, o elenco do Fluminense vai se enfraquecendo. Por quê? Porque não há reposição. O Fluminense não está trazendo e não vai trazer ninguém. Então, veja bem, além desses atletas que eu citei, do time do ano passado, o Fluminense também perdeu o Natan, que não quis renovar o contrato dele com o Fluminense, ou seja, mais uma peça de reposição que o Fluminense perdeu, e o Gabriel Teixeira, que o Fernando Diniz contava com ele no elenco, o Gabriel Teixeira não quis ficar no Fluminense. O Bahia fez uma proposta, ele aceitou na hora porque ele não queria mais ter que se indispor com o torcedor por causa daquela história da Libertadores, aquele jogo contra o Olímpia, todo mundo já sabe disso. Então, olha quantos jogadores o Fluminense se desfez. E quem o Fluminense trouxe? Quem o Fluminense trouxe? O Fluminense já tinha um time enxuto. E aí o Fluminense perdeu todos esses jogadores e trouxe Vitor Mendes, que só jogou 45 minutos até agora. O Vitor Eudes, que não jogou e provavelmente não vai jogar. O Guga é um jogador útil. O Lima é um jogador útil, ok? O Keno, ele pode ser muito útil, mas ainda não mostrou grande futebol. O Keno não é ainda... O Keno tá longe de ser o Keno do Palmeiras, o Keno do Atlético Mineiro. Tá longe. Pode ser útil, mas ainda tá muito longe. E trouxe o Giovani, que, na minha avaliação, ainda não está pronto para ser, né, um jogador que vai decidir partidas. Então, o Fluminense perdeu vários jogadores que já foram titulares, trouxe outros, alguns vão ser úteis, mas nenhum deles, se você observar, nenhum deles veio para ser titular absoluto. O Keno, talvez sim, porque o Matheus Martins, até o Matheus Martins que saiu ainda, porque ele está entrando no lugar do Matheus Martins. Mas não mostrou ainda todo o futebol que ele tem para mostrar. Será que vai mostrar? Então tudo isso, gente, a gente tem que ficar preocupado. E ainda tem mais. Ainda tem mais. O Alexander, um garoto muito bom, talentosíssimo, mas o Alexander vai ser convocado provavelmente para a Seleção Brasileira Sub-20 para o Mundial Sub-20. Vai desfalcar o Fluminense por um longo período. O André também tem grande chance de ser chamado para a seleção principal. Se for chamado, vai desfalcar o Fluminense. John Arias deve ser figurinha certa nas convocações da seleção da Colômbia durante as eliminatórias. Vai desfalcar o Fluminense. Fluminense tem substituto para o André? Fluminense tem substituto para o Arias? Não tem. Se o Ganso ou o Germancano não puderem jogar por algum motivo, suspensão, lesão, a gente espera que não, mas se o Ganso, inclusive, está se recuperando de uma lesão, não deve enfrentar a Portuguesa. Se o Fluminense perde esses jogadores, tem reposição? Não tem. E aí eu vou trazer uma outra informação para vocês que me deixa preocupado, é de ver outros clubes se movimentando no mercado de forma pesada e o Fluminense ali, ó, de braços cruzados. Quer ver? O Grêmio trouxe 11 reforços. Muita gente vai dizer, mas o Grêmio tinha que reforçar mesmo, porque veio da Série B. Beleza. Beleza. Mas o time do Grêmio não era um time ruim. E quem o Grêmio trouxe? Entre outros, Luiz Soares e o Vina. O Vina implorou para voltar para o Fluminense. Né? Vamos dizer assim, né? De uma forma numa metáfora, fazendo uma metáfora, não é que ele implorou, né? Mas se ofereceu para jogar no Fluminense. O Fluminense não quis. Então, o time do Grêmio, que já era bom, trouxe o Luiz Soares e o Vina. O Atlético Mineiro se livrou, né? Liberou quem ele achava que não estava dentro do que o Atlético espera para o elenco e trouxe 8 reforços. O Atlético já era muito forte. O Atlético trouxe o Paulinho do Bayer Leverkusen, trouxe o Edenilson do Internacional, trouxe o Patrick do São Paulo, o Igor Gomes do São Paulo. Edenilson, Patrick, Paulinho. Tenho certeza que a maioria dos torcedores do Fluminense ia querer ver um deles ou os 3 no Fluminense. O Internacional trouxe o Mário Fernandes, que é um jogador que jogou Copa do Mundo pela Rússia, ele é brasileiro, mas é naturalizado.
acabou de trazer essa semana o Arangues, que é um excelente jogador, e acabou de contratar o Ener Valencia, o equatoriano, ele mesmo, estava jogando na Copa do Mundo outro dia. O Inter vem forte, o Inter já estava muito forte na temporada passada, vem muito forte ainda, muito mais forte ainda esse ano. Alguns torcedores podem dizer, mas o Palmeiras não contratou ninguém. Não, o Palmeiras tem um grande elenco. Palmeiras tem um grande elenco. Elenco. Não é um time só de 11 jogadores, não. Elenco. O Flamengo só trouxe o Gerson. Só trouxe o Gerson. Gastou mais de 100 milhões no Gerson. Olha o elenco do Flamengo. Olha quantas opções o técnico tem para colocar no time, para mudar o time. O Cebolinha é reserva no Flamengo. Marinho é reserva no Flamengo. Vidal é reserva no Flamengo. É isso que eu tô querendo dizer, gente. A minha preocupação é essa. O Fluminense, se precisar mudar um jogo, quem vai entrar? É o Giovani? É o Arthur? É o Lima? É o Guga? É isso. É isso que eu estou querendo dizer. Então, na minha avaliação, o elenco do Fluminense ainda precisa de reforços. Mas, ao que tudo indica, a diretoria não vai contratar ninguém mais nesse início de temporada. A janela de transferências internacionais para clubes brasileiros termina no início de abril. O Fluminense ainda tem tempo, tem um mês aí, ó. Tem mais de um mês pela frente, se quiser contratar. Mas, ao que tudo indica, o Fluminense não vai contratar. Quando se monta um time de futebol, o dirigente ele tem algumas pretensões. Ele está entrando no campeonato para ganhar, para brigar pelo título ou só para participar? Então, é essa pergunta que a gente tem que fazer. O Fluminense está entrando nas competições, está se preparando para disputar título ou só para participar? Essa é a questão. Meus amigos, um grande abraço a todos. Até a próxima, tamo junto.